dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Lezeira Baré. Puxa a vinheta. Vamos voltar no tempo e entender um pouco sobre o contexto histórico do Amazonas na época do Segundo Reinado no Brasil. Isso mesmo, naquele período, entre 1840 e 1889, o país era dividido em províncias e só depois da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, é que passamos a ter estados como conhecemos hoje. E uma mudança importante para a região foi a abertura da navegação do Rio Amazonas para países amigos. Antes disso, o governo imperial não permitia navios estrangeiros na área, visando proteger as riquezas naturais como o ouro, borracha e plantas da Amazônia. Com a criação da província do Amazonas, houve um avanço, produtos começaram a chegar e sair, e o que ajudou na economia local e na integração com o mercado externo. Um nome que sempre lembramos nessa época é o de João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, o primeiro presidente da província do Amazonas. Ele foi fundamental na luta pela autonomia da região, junto com o deputado e bispo Dom Romualdo Antônio de Seixas. Além deles, o barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, também foi um grande apoiador. Ele incentivou a indústria local e trouxe desenvolvimento para o Amazonas e o Brasil. E essa história é celebrada todos os anos em Manaus, no dia 5 de setembro, durante a Semana da Pátria. É uma forma de homenagear um Tenreiro Aranha e outros que lutaram pela independência e progresso do nosso Amazonas. A cerimônia acontece na Praça 5 de Setembro, onde há um monumento em memória de Tenreiro Aranha, lembrando sua importância para a elevação do Amazonas à categoria de província. E é uma data muito especial para recordar o esforço e o amor desses pioneiros pela região. Depois de entendermos o contexto histórico, agora é hora de falar sobre alguns personagens que marcaram a literatura e a cultura da região amazônica. Vamos começar com Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha. Ele é um dos nomes que sempre lembramos quando falamos sobre os pioneiros dessa época. Tenreiro Aranha foi um dos primeiros autores a se destacar na Amazônia, com uma obra que reflete o cenário e os desafios de sua época. Nascido em 1769, ele viveu em Barcelos, a antiga capital do Amazonas. Apesar das dificuldades que enfrentou, como a perda dos pais, ainda jovem e as limitações financeiras, ele se destacou por seu talento e paixão pela literatura. Curiosamente, Tenreiro Aranha desempenhou também um papel político e muitas vezes era visto como alguém próximo e, em certo ponto, alinhado com o governo. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um lado profundamente melancólico que transparecia em sua escrita. Esse tom melancólico pode ser visto em algumas de suas obras mais conhecidas, como Idílio e Sonetão Passarinho, que ele escreveu em um período de grandes dificuldades pessoais, quando sofria perseguições e vexações. A sua trajetória incluiu cargos importantes como diretor de Oreias e escrivão da Alfândega do Pará, além de ser reconhecido pelo príncipe regente Dom João como membro vitalício da Mesa Grande do Pará. Sua obra foi preservada, em parte, pelo seu filho João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, o primeiro presidente da província do Amazonas. Embora muito do que ele escreveu tenha se perdido, o que restou é suficiente para entender seu talento como poeta e pioneiro literário. Ele deixou um legado que inspira até hoje. E assim, Tenreiro Aranha abre caminho para outros escritores da Amazônia. Vamos conhecer mais autores que ajudaram a dar voz à cultura e à identidade amazônica em suas obras? E o próximo autor da nossa linha é Torquato Xavier Monteiro Tapajós, nascido em Manaus em 1853. Embora seja mais conhecido por sua carreira científica, Torquato também deixou um legado importante como escritor. Isso mesmo, maninho. E sabia que ele se destacou no campo da engenharia, sendo responsável pelo plano de esgoto e saneamento da capital brasileira na época? Beleza, esse cara era porreta. E além disso, ele foi membro de diversas entidades científicas de prestígio, como o Instituto Civil de Engenharia de Londres, tá? Mas é na sua obra literária que encontramos uma forte marca do romantismo. A visão romântica de Torquato não se dissipa nem mesmo em Nuvens Medrosas, 1884, onde o poema Saudade se destaca. Este texto, com seu tom saudoso e ritmo semelhante ao de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, reflete o amor e a nostalgia pela terra natal, algo muito característico do romantismo. Exato, as emoções profundas e as saudades expressas em sua obra dialogam com o sentimento de outros poetas românticos, como Casimiro de Abreu. No entanto, Torquato também foi um poeta que soube olhar com profundidade para a fragilidade da vida e para a natureza humana, o que é evidente em seus outros poemas, incluindo Saudades e Descrente. Com uma obra que mistura sensibilidade e reflexão, Torquato Tapajós é um nome imprescindível da literatura amazonense e a sua memória permanece viva até hoje. Ele faleceu jovem, aos 44 anos, mas o legado de sua obra segue forte, especialmente em Manaus, onde a estrada que liga a cidade a Itacoatiara leva o seu nome.
Agora, vamos falar de um autor que, apesar de começar sua vida em Fortaleza, tem grande importância para a literatura amazonense. Sério? Quem é? Não é Cabrito, não é Homero, é o Emetério José dos Santos. Ou como ficou mais conhecido, Emetério Cabrinha. Nasceu em 1892. Um homem de origem humilde, trabalhou como carpinteiro e se dedicou à cultura de forma autoditada. Exatamente. E é interessante notar que, mesmo sem uma formação acadêmica formal, Cabrinha se tornou um dos maiores nomes da literatura na Amazônia. E ele se estabeleceu em Manaus, onde produziu uma obra literária rica e super diversificada, com um estilo fortemente influenciado pelo parnasianismo, mas também com uma forte presença de suas crenças espíritas, inspiradas na doutrina de Allan Kardec. Exatamente. Ele deixou um legado poético notável como obras como Meu Sertão, de 1920, Satã, de 1922 e Vereda Iluminada, de 1932. Cabrinha também é conhecido por ter escrito Caim, poemeto, de 1934. O Cristo do Corcovado, de 1952, e Frontões, de 1958. Suas poesias eram sensíveis e reflexivas, buscando captar a beleza e a dores da vida humana, com uma mistura de elementos de parnasianismo e do espiritismo. E é importante destacar uma de suas obras mais significativas, que é A Pororoca, que, além de refletir sua sensibilidade literária, também apresenta uma profunda conexão com a natureza e a identidade cultural da região amazônica. Cabrinha faleceu em 1959, mas seu legado continua vivo nas palavras que ele deixou, sendo um exemplo de como a literatura pode se conectar com o cotidiano e com as crenças pessoais do autor. Ele foi uma voz importante para a literatura de Manaus e da Amazônia, misturando a arte literária com as questões espirituais e sociais. Vamos dar um salto no tempo agora e apresentar uma autora que marcou uma transição importante na literatura amazonense. Violeta Branca, nascida em Manaus em 1915, foi uma das primeiras mulheres a se destacar de maneira tão marcante no cenário literário da região. A importância de Violeta Branca vai além de ser uma mulher escritora. Ela foi uma das pioneiras em quebrar barreiras no campo literário, especialmente em um contexto tão conservador como o da sociedade amazonense na década de 1930. Seu livro, Ritmos de Inquieta Alegria, publicado em 1935, foi uma obra de grande inovação, misturando lirismo, erotismo e uma busca pela liberdade feminina que ainda hoje soa ousada. Em um tempo em que a literatura feminina ainda enfrentava muitos desafios para se afirmar, Violeta Branca abriu portas para novas vozes e perspectivas. A autora foi pioneira ao se lançar em uma escrita que, embora com traços modernistas, transmitia uma energia única, especialmente no tratamento de questões como sexualidade e a libertação do seu eu feminino. Sua obra não era apenas uma manifestação de liberdade, mas também de subversão. O Poema das Tuas Mãos, reflete o seu talento em capturar a sensualidade e a intensidade da experiência feminina. Ao lado de outras obras como Violeta Branca e O Mar, ela faz o uso da poesia para subverter a norma, colocando o desejo feminino em um lugar central e autêntico. É isso, gente. Gostaram do episódio de hoje? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, sai do fake matutino.